Olha aí, né, pessoal, quem poderia dizer que tem muita ONG aí defendendo supostamente a Amazônia, o meio ambiente, os ecossistemas brasileiros e ganhando muito dinheiro para fazer isso, né? Tá aqui uma informação muito importante que foi divulgada aqui pela CPI das ONGs, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, que está rolando lá no Congresso Nacional. Então tiveram acesso a essas informações e elas vieram a público aqui, revelando umas coisas muito importantes. Importantes quanto, né? Por exemplo, o caso de Marina Silva, que tem ligação aqui com uma ONG que recebe dinheiro do Fundo Amazônia. Será que isso aqui representa um conflito de interesses, né? Fica a questão desde já. Vamos dar uma olhada nessas informações e conversar um pouco sobre essa questão da defesa da Amazônia, do meio ambiente. Será que isso realmente parte de uma preocupação legítima com os ecossistemas brasileiros, com os biomas, com a preservação ambiental? Ou será que tem interesses financeiros, inclusive externos, né, globalistas, por trás dessa história? Vamos dar uma olhada então nessa notícia aqui, que eu vejo ambas, no caso, na Revista Oeste. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, tá rolando essa CPI lá no Congresso Nacional já há algum tempo. Supostamente aqui os objetivos da CPI é obter mais transparência no Fundo Amazônia, que recebe muita grana vinda do exterior, mas que é gerida aí pelo governo federal. Esse fundo está administrado pelo governo federal então, né? A Revista Oeste teve acesso a documentos gerados nessa CPI e são nesses documentos então que constam as informações de financiamento para empresas, aliás, ONGs, organizações não governamentais, né, que acabam funcionando como empresas no final das contas, muito questionável se elas são sem fins lucrativos mesmo no final da história. Então aqui, conforme os documentos apurados, o ISA, que é o Instituto Socioambiental, recebeu 70 milhões aproximadamente de reais só em 2022, isso aqui em apenas um ano, né? E do total de recursos aí, quase 90% veio de fora, recurso externo, não é coisa gerada aqui no Brasil, né? E esse Instituto Socioambiental tem fortes ligações com o Ministério do Meio Ambiente. E aí João Paulo Capobianco, que é um dos fundadores desse ISA, é também secretário executivo do Ministério do Ambiente, tendo sido nomeado pela própria Marina Silva, que é a ministra, que é quem comanda essa pasta aí. E é claro que o ISA, o Instituto Socioambiental, tem uma política ideológica partidária muito clara, que você já sabe qual que é, um instituto tipicamente esquerdista, base aliada do Lula mesmo, né, uma vez que o fundador aqui, um dos fundadores do ISA, faz parte do governo do Lula, é de se esperar isso, né? Além do que o ISA também foi um grande crítico do governo do Jair Bolsonaro, o governo anterior, né? A ONG SOS Amazônia, por sua vez, recebeu 8 milhões de reais no mesmo período aí, sendo que 40% aí veio de capital estrangeiro e 50% recursos brasileiros. Os outros 10% não sei dizer, mas estamos falando aqui de uma grana muito grande, né? Mais de 3 milhões de reais vindos de fora do país. Também essa ONG aí atuou bastante contra o governo Bolsonaro. Por outro lado aqui, o Imazônia, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, recebeu, segundo o que está escrito aqui, 20 mil reais, acredito que seja 20 milhões, né? A partir do governo da Noruega. Por que eu acho que é 20 milhões? Porque aqui embaixo eles dizem que o Jorge Soros, em pessoa, ele próprio, você sabe quem ele é, não é? Fez aportes nessa ONG Amazon aqui com um depósito de 500 mil reais. Então, se só o Jorge Soros botou R$500 mil nessa brincadeira aí, é certo que não se trata de um orçamento aqui de uma verba de 20 mil reais ao todo detido pela Amazon. Certamente trata-se de um valor muito maior. Acredito que fizeram a redação errada aqui dessa reportagem, não é? Mas, importante frisar que sim, 500 mil reais aportados pelo senhor Jorge Soros nessa brincadeira aí da Amazon. E olha só que coisa interessante, né? Um relatório aqui da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, que também foi obtido pela Revista Oeste, afirma que a Amazon monitora a Amazônia via satélite. Olha que coisa, né? Uma ONG, né, supostamente, que recebe dinheiro vindo, por exemplo, da Noruega e também de um globalista como George Soros, tem satélites monitorando a Amazônia. Será que é só para verificar se as árvores estão sendo derrubadas, áreas de desmatamento, ou será que tem outros interesses por trás disso? Olha só o que diz o relatório da ABIN, não é? Utilizam técnicas desenvolvidas para detectar, quantificar e monitorar, por meio de imagens de satélites, estradas, comunidades tradicionais
tradicionais e tipologias florestais, entre outros aspectos. Com o financiamento estadunidense, o Amazon estadunidense é ótimo, né? O Amazon vem monitorando o espaço geográfico brasileiro. O sensoriamento remoto é feito por meio de satélites do projeto Landsat, pertencentes aos Estados Unidos, né? Olha que coisa interessante. E aí nós chegamos ao IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, do qual a senhora Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, volto a afirmar, é conselheira, e esse IPAM aqui recebeu quase 30 milhões de reais no ano de 2021, de acordo com o que os parlamentares apuraram, né? Esse IPAM, inclusive, em maio, saiu em defesa aqui da Marina Silva e da Sônia Guajajara, aquela índia lá que você sabe, foi vice-candidata do Guilherme Boulos e tudo mais, e ela é ministra dos povos indígenas aqui no governo Lula. Quase todo mundo é ministro, né? Porque tem tanto ministério nesse governo Lula, mas então, de acordo com o IPAM aqui, eles saíram em defesa porque o Centrão estaria prejudicando aí o Ministério do Meio Ambiente, né? Vai vendo. Então esse fator aí do IPAM chamou muito a atenção da CPI, porque é muito questionável, no mínimo, a palavra mais branda que eu posso usar é que é questionável essa ligação da ministra do Meio Ambiente com uma ONG que recebe dinheiro do Fundo Amazônia, que, volto a dizer, é gerido pelo governo federal. Parece um claro conflito de interesses, não é? É por isso, inclusive, aqui, que o presidente dessa CPI das ONGs, que é o Plínio Valério, do PSDB, lá do Amazonas, né, uma parte interessada naturalmente nessa história, disse que essa relação entre a Marina Silva e o IPAM é promíscua. Daqueles 30 milhões que o IPAM recebeu, que eu mencionei agora há pouco, 25 milhões vieram aí do Fundo Amazônia para viabilizar aqui o projeto de assentamentos sustentáveis, né? Olha só que coisa. A Marina Silva, sendo ministra do Meio Ambiente, ela compõe o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, cuja atribuição estabelece diretrizes e critérios para a aplicação dos recursos do fundo. Ou seja, ela faz parte da turma, da galera que decide para onde esse dinheiro vai. Quanto será que o IPAM, do qual ela faz parte, do qual ela é conselheira, está recebendo do Fundo Amazônia aí neste ano em que ela está no comando da pasta do meio ambiente? Fica a grande questão. Então, é claro, todo mundo já sabia disso, no final das contas, que tem muita grana envolvida nessa história aí, dessas ONGs tão interessadas, tão empenhadas, supostamente, na preservação do meio ambiente, na preservação da Amazônia. Será que é isso mesmo? Será que trata-se apenas disso? Ou há outros interesses escusos nessa história? Fica aí a critério de cada um saber. A CPI, até o momento, não está entrando nesse mérito, apenas avaliando aqui quanto que esse pessoal recebe para supostamente proteger a Amazônia. Conforme podemos ver aqui, trata-se aí de muitos milhões de reais, uma grana vultosa que esse pessoal recebe, não é? E o pior de tudo, aquilo que realmente nos causa um pouco de estranheza e chama a atenção, salta aos olhos no final das contas, é a grana que vem do exterior. Por que tanta gente está interessada em colocar dinheiro nessas ONGs para controlar a Amazônia? Porque no final das contas é isso que está sendo feito. Olha só, eles têm monitoramento por satélite do território brasileiro. Imagina se o Brasil fosse colocar um satélite para monitorar os Estados Unidos, o território norte-americano, o território chinês, de algum país da Europa e da União Europeia, esse pessoal que enche o saco do Brasil, França, Alemanha. Você acha que esse pessoal ia receber bem ou eles iam considerar isso uma ameaça à soberania do país, né? Mas parece que a Amazônia há muito tempo já não é considerada parte do território brasileiro, mas sim um território, uma terra de ninguém que pode todo mundo entrar ali e ficar dando pitaco, né? Muito ruim saber que existe esse grau de intervenção na Amazônia, em território brasileiro aqui, disfarçado de interesse ambiental, disfarçado de agenda socioambiental, preservação do meio ambiente, dos biomas, do ecossistema e tudo mais, quando a gente bem sabe que a coisa não é exatamente assim. São muitos os interesses por trás dessa história aqui, e se a preservação do meio ambiente é um deles, provavelmente é um dos últimos. Vamos ver o que mais que outros esqueletos serão revelados pela CPI das ONGs, que está funcionando a pleno vapor, né? Claro que a grande mídia não vai dar publicidade para isso aqui, eles estão muito ocupados falando lá do pastel de vento da história das joias do Bolsonaro, né? Mas nós vamos acompanhar sim isso aqui porque é muito interessante e nós gostamos desse tipo de tema aqui, que é muito espinhoso para o governo Lula, pode ter certeza disso. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.